Olá, pessoal. Sou a Jaqueline, aluna do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Paraíba, e hoje vou apresentar para vocês um trabalho sobre DRE, DLPA e balanço patrimonial. O professor Cristiano Coelho, que nos orientou durante esse estudo, e hoje irei explicar como elaborar e analisar esses 3 relatórios contábeis, certo? E vou apresentar também a resolução para os fatos contábeis diante de um exercício específico que foi passado para uma colega do curso. Primeiramente, vou apresentar o conceito de DRE, certo? A DRE, ela apresenta de maneira clara, só vou compartilhar aqui com vocês, só um instante. Apresentar. Pronto. A DRE, ela apresenta de maneira clara e detalhada todas as receitas, custos, despesas e o resultado líquido, o lucro ou prejuízo, apurado em um determinado período, possibilitando uma visão abrangente da saúde financeira da organização. A DRE, ela é um dos principais relatórios contábeis dentro da contabilidade da empresa, sendo essencial para avaliar a saúde financeira e a lucratividade do negócio. Ou seja, toda empresa ela vai querer um lucro, certo? A importância da DRE é precisa nesses dados, pois é fundamental para uma gestão financeira mais eficiente. Ela não apenas auxilia no controle e crescimento da empresa, mas também aumenta a sua credibilidade no mercado, facilitando a captação de recursos e a tomada de decisões estratégicas. Devemos atender também às exigências legais da Lei nº 6.404, de 1976. Gente, podemos entender a DRE como uma conta de subtração. Na prática, você pega todas as suas receitas do mês, tira todos os impostos, tira todos os custos, todas as despesas, e o que sobrar dessas contas de subtração é o seu lucro. Aí você tem que tirar todos os custos e tudo mais, certo? Aqui está a estrutura, de como ela é estruturada, tem todos os elementos dela. A receita bruta de vendas, deduções da receita bruta, certo? E aqui a receita líquida de venda. A receita líquida, ele é o resultado após os descontos e os impostos sobre a venda. Após isso aqui, a receita menos todos os descontos que tiveram durante todo o período e tudo mais. Aí temos aqui os custos dos produtos vendidos, ou custos de mercadorias vendidas, tanto faz também, certo? Aí tem o lucro bruto, que é da receita líquida menos o CPV. O total que tiver da receita líquida, já mostro na prática, ela vai ser subtraída pelos custos, certo? Receita líquida menos os custos. Temos as despesas operacionais, que é as despesas com vendas, seja elas comerciais, despesas administrativas, despesas financeiras. Tem 7, o resultado operacional, que é o lucro bruto, menos as despesas operacionais. Sempre é igual e menos, sempre é igual e menos. Depois eu vou mostrar para vocês um documento para vocês memorizarem de uma melhor forma, para ficar decorando sobre a DRE e tudo mais, para ser mais prático na hora que vocês forem fazer exercícios, certo? Aí temos outras receitas, despesas, itens que não são operacionais, ganho na venda de ativos, resultado antes do IR, imposto de renda, lucro ou prejuízo líquido, que é o resultado final apurado. Aqui é o lucro líquido, ou lucro do resultado líquido, tanto faz. Temos alguns exemplos, certo? Alguns modelos aqui de como é feita a DRE. Agora eu vou mostrar na prática para vocês sobre como ficou naquela atividade que foi feita pela discente. Aqui ela colocou de forma certa, menos, só que ficou meio um pouco desorganizado. Eu vou mostrar para vocês como foi que ficou
Resolução mais prática. Ó, temos a DRE já estruturada aqui. Tem a receita operacional, que foi no valor de 17 mil. Por que foi 17 mil? Só mostrar para vocês aqui o ARI, foi a Lumina que fez. Vou mostrar para vocês na prática como foi que ficou a DRE. A receita operacional, ela ficou que a receita de vendas ficou no valor de 17 mil. Só mostrar aqui para vocês como foi que ficou no ARI, quando o resultado já tinha sido apurado. A receita foi só apenas a venda de mercadoria, que foi no valor de 8 mil. Aí aqui só somou a receita de venda com a receita de serviços. Foi no valor de 17 mil. Só mais uma. Aqui em deduções, como não tinha nenhum valor, nenhum imposto a pagar, nem nada do tipo, aqui ficou zerado. E a receita líquida permaneceu a mesma. Tivemos o custo das mercadorias vendidas, foi no valor de 4.500. Só exemplificar aqui para vocês, mostrar também. O custo das mercadorias vendidas aqui, no valor de 4.500. Certo? Aí esse valor de mercadoria, aí tem um lucro bruto. O lucro bruto, perdão, foi a receita líquida de vendas menos esses custos. Sempre é igual menos. Então, teve a receita no valor de 17 mil e subtraiu pelo valor de 4.500. Aí o lucro bruto foi no valor de 12.500, certo? Tivemos as despesas operacionais, que foram elas, aquelas despesas com salários, aluguéis, certo? Depreciação acumulada e as despesas com tributos também. Aqui tivemos elas. Só essas aqui. Essas foram todas as despesas. Pronto, aqui tem todas as despesas. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Tivemos todas elas aqui nesse valor. Aí tivemos o resultado financeiro de zero. Não teve nenhum valor também. Nenhum resultado antes do imposto de renda. Não teve imposto de renda, nem contribuições. Então, o lucro líquido final foi de R$ 5.750, certo? Essa foi a DRE. Gente, eu só vou mostrar na prática agora uma maneira mais fácil para vocês memorizarem a DRE. Vou só adicionar em um documento. Ó, só mostrando que a estrutura sempre vai ser 11, certo? Aí tudo vai depender da demanda, do exercício, da empresa também, de cada empresa, sobre o que ela vai querer. Se, por exemplo, ela querer só o resultado, o lucro operacional, o resultado operacional bruto, tem como também. Aí aqui vocês colocam em parênteses, sempre vai ser igual menos, igual menos. Nesse dois também, igual. Esse aqui é menos, igual menos. Eu nem preciso disso aqui. Ó, essa maneira eu aprendi com um vídeo, só esqueci, só não me lembro agora, só não me recordo do nome do professor. Eu sei que é uma maneira bem mais fácil e prática para vocês memorizarem, certo? Aí aqui vocês vão sempre colocar só RBV. RBV, que é a receita bruta de vendas. Receita bruta de vendas, tá certo. Aí menos as... Tô deletando aqui novamente. Primeiro vocês vão fazer o seguinte, colocar sempre dos sinais de iguais. A primeira, RBV, que é a Receita Bruta de Vendas. A terceira, RLV, que é a Receita Líquida de Vendas, né, que aqui é o resultado dessa soma, dessa subtração, que é o resultado da bruto de vendas, menos as deduções, que são os descontos. Aqui no 5 vai ser o LOP. Vou colocar todas as siglas. Depois eu vou falar para vocês. Aqui.
LOB, LOB. Aí aqui é o LAI, é uma forma muito decorável. LAI, LAI, certo? Aí no 9 vai ser o LAP. E aqui, LL. Vocês já sabem. Pronto. Receita bruta de vendas, receita líquida de vendas, lucro operacional bruto, lucro antes do imposto de renda, certo? Lá é lucro antes do imposto de renda. No 9 é o lucro antes da participação, certo? Após isso, vocês vão agora iniciar de baixo para cima. Aqui, como vocês bem sabem, é o lucro líquido. Entre o lucro antes da participação, vocês vão adicionar esse aqui. Aqui vai ser reduzido o lucro da participação. Deduz o lucro da participação. Só deixar assim. Aí, entre o lucro antes do imposto de renda, vocês vão adicionar. Aqui vai deduzir o imposto de renda. Deduz IP. Certo? No 6, vocês vão adicionar o desconto com as despesas operacionais. Descontos, despesas operacionais. Só colocar com ponto mesmo. Operacionais. Certo? Aqui, entre o resultado líquido de vendas e o lucro de operacional bruto, vocês vão adicionar o desconto com custo de mercadoria vendidas. Desconto de CMV. Vou colocar mais direito. Desconto de CMV. Significa custo de mercadorias vendidas. Já aqui em cima é muito simples, que é as deduções. Vou explicar cada uma. Deduções. Nessas deduções, sempre vai ser... É bom vocês decorarem isso. Vou colocar só o tracinho. Lembrem como se fosse data. Data com 2D. Então, vou colocar o espaço. Data. Aí são elas, devoluções. Devoluções. Isso. Tá bom aqui. Aqui, esse primeiro D são as devoluções ou compras canceladas. Aqui tem os descontos. Esse D é o desconto. Tá meio bagunçado? Tá, mas vai dar certo. São os descontos. Aqui são os abatimentos que tiveram durante todo o período na empresa. Tributos. E os ajustes finais. Aqui. Ajustes finais. Pronto. Entre a receita bruta de vendas, tem essas deduções que vocês lembram de data. Data com 2D. Que é devoluções e cancelamentos de compras de mercadoria, seja lá qual for a empresa. Aqui tem os descontos, abatimentos. Aqui vocês sempre se lembrem de 3. Despesas com vendas, despesas administrativas, se caso operativas, e as despesas financeiras. Vocês vão chegar no resultado. Aqui é uma forma bem mais simples de vocês compreenderem. Espero que tenha dado certo para vocês entenderem e tudo mais. Certo? Basicamente ficou como aqui. Só aparecer aqui de volta. Gente, vamos ver, diante deste exercício, da resposta, da resolução da discente, da aluna, que ela errou basicamente tudo. A única coisa que ela aceitou foi referente às receitas, porque ela incluiu coisas que já estavam erradas do início, seja no livro diário do Razão, ou no livro diário também, certo? A DRE, ela só vai mostrar como esse resultado ele aconteceu. Ela é feita no final do período, relativo ao período anterior que aconteceu. Então, se teve algum erro, claro que teve algum erro, todos os erros que já foi resolvidos. Aqui temos outro exemplo, que é um contexto mais detalhado. Fiz aqui a DRE dessa empresa. Vamos imaginar que uma empresa de comércio de roupas jeans chamada F-Story LTDA, durante todo o período de 2024,
essa empresa apresentou os seguintes resultados. Ela obteve um valor de R$ 100.000 de vendas realizadas no ano. Então, esse valor de vendas vai ser adicionado em receita bruta. Receita bruta com vendas. Perdão. Isso foram as vendas realizadas ao ano. Esse valor vai ficar aqui, certo? Aí tivemos as deduções. Quais foram elas? As deduções foram no valor de R$ 10.000, que foi incluso as devoluções de mercadorias e imposto sobre rendas, certo? Desse valor. A receita líquida, 100 menos 10. 100.000 menos 10.000, que deu no valor de R$ 90.000. Temos o CPV, que foi o custo de mercadorias vendidas, foi no valor de R$ 40.000. Vai ser adicionado aqui na DRE, nesse CPV, que é custo de produtos de vendas. Aí o lucro bruto, tivemos as despesas operacionais, no valor de 20.000. Aí tivemos os impostos de renda de contribuição de 5.000. E o lucro líquido ao total foi de R$ 25.000. Okay? Pessoal, um dos pontos mais importantes também da DRE é o fato gerador. O fato gerador, ele é o que ele origina, no caso, as receitas, os custos e as despesas que formam o resultado do período, certo? Basicamente, a ARE, ela já traz o valor final que vai aparecer na última linha da DRE, que é o lucro líquido, certo? Mostrando todas as etapas que levaram até ele, que nem eu fiz no exemplo. Tirei todos os resultados do lucro líquido, que foi referente às receitas, e só adicionei de forma mais detalhada na DRE. Tem que se lembrar sempre que a mutação do resultado, ou seja, a variação do lucro ou prejuízo da empresa, ela acontece durante todo o período. Então, ela foi alterando o patrimônio durante todo o período, aí quando chegou na DRE, o resultado ficou diferente. Aí tem que prestar bastante atenção nisso também. Pronto, pessoal, com a DRE já pronta e elaborada, vamos para o próximo passo, que é a DLPA. Vamos explicar o conceito e depois mostrar na prática, ok? A DLPA é a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, certo? O que ela é? A DLPA, ela mostra as variações nos lucros ou prejuízos que não foram distribuídos aos acionistas ou reinvestidos na empresa, permanecendo acumulado no patrimônio líquido, usada para registrar eventos como: bem, permanecendo acumulado no patrimônio líquido, esse valor aqui, no caso, esse conceito, se refere justamente ao valor do lucro líquido da DRE, que foi no valor de 5.750. Vemos aqui, só um momento que eu vou mostrar para vocês. Vemos aqui que a aluna, ela colocou aqui a destinação dos lucros. O lucro líquido, ele não foi só de 2.750, certo? Aí aqui ela já começou errando. Ela registra eventos como lucros acumulados, que foram os lucros dos exercícios anteriores, que eles não foram distribuídos como dividendos ou utilizados de outras formas, certo? É um prejuízo acumulado, que foi o prejuízo que a empresa teve e que não foi coberto por reservas ou compensados por lucros do exercício seguinte. Tem os dividendos distribuídos. A empresa ela distribui parte de seus lucros aos acionistas, que fica no passivo circulante, certo? Que são os dividendos a pagar. Aí tem a constituição de reservas, a reserva legal. A empresa ela pode optar por destinar parte dos lucros para as reservas, como reserva legal ou de contingências. Isso aqui está conforme a lei. Agora só não me recordo qual lei é, certo? Temos as estruturas básicas também, mas só resumindo, a DLPA ela apresenta a destinação do lucro apurado na demonstração do resultado do exercício, de que forma ela foi aplicada, certo? Aí, nesse caso, ela vai ser distribuída. Lembrando que ela não é obrigatória para as empresas,
pois pode ser inserida também da DMPL, que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Ela pode ser definida lá também. Então, ela não é obrigatória em todas as empresas, depende de cada empresa. Temos aqui a estrutura básica da DLPA, começando pelo saldo inicial dos lucros ou prejuízos acumulados, que vai ser o saldo trazido do período anterior, se caso houver. Temos os ajustes dos exercícios anteriores, né, o que foi tudo corrigido, o que foi corrigido no saldo inicial. Temos o lucro ou prejuízo do exercício, que é o resultado líquido da empresa ao longo do período. Nesse caso, nesse exercício aqui, a empresa ela teve lucro, ela teve um valor, um lucro líquido, que foi no valor de 5.570. Só vou confirmar. Isso, não, 5.750. Perdão, gente. Então, ela teve lucro sim. O último é o saldo final dos lucros ou prejuízos acumulados. Esse saldo ele vai para o balanço patrimonial. Só lembrando que antes eu confundia muito referente à DLPA sobre o balanço patrimonial. Eu ficava pensando qual é o relatório que vem primeiro. Mas nesse caso, sempre o primeiro relatório que tem que vir é a DLPA antes do patrimônio, do balanço patrimonial, perdão. Porque o valor final da DLPA, ela vai ser levado para o balanço patrimonial. Então, tem que sempre bater os valores totais. Certo? Aqui temos o modelo da DLPA, saldo no início do período, e um exemplo também. Temos o lucro líquido, daqui, certo? Aí a transferência para a reserva de lucros, os dividendos, parcela para o lucro incorporado, dividendos caso ela queira distribuir esse dinheiro, destinar esse dinheiro para os dividendos a pagar, para os acionistas, como eu falei anteriormente. Dividendos até ocupados, saldo e o saldo final do período. Vamos ver como ficou na nossa DLPA. Aqui ela já errou no valor total, o valor é de 5.750. Então, vamos ver o lucro líquido, como foi que ficou. Lucro líquido do exercício, 5.750, né? Como podemos ver na DRE, foi o lucro final. Aí, aqui, dividendos a pagar, vai tirar desse valor, 10% desse valor aqui, de 575, para a reserva legal, vai ser distribuído R$ 287,50, e o lucro retido vai ser no valor de R$ 4.887,50. Lembrando que esses valores, eles devem ser lançados lá no livro Razão e também no livro diário. Eu só adicionei esses valores lá. Pronto. Vou adicionar primeiro aqui no livro Razão, que já deixei estruturado aqui. Tivemos o dividendos a pagar. Certo? Aí aqui vai ser sobre a DLPA, devemos lançar no livro Razão e também no livro Diário. No livro Razão, vou adicionar aqui o histórico, né, que teve distribuição de 10%, foi 10%, se não estou enganada, 10% do valor do lucro, distribuição de 10% do lucro líquido para os dividendos. Certo. Teve distribuição de 10% do lucro líquido. 7.000. Aí aqui vai ser lançado como um crédito. 5.750. 5.750. Certo. 5.750 é aqui, perdão, me confundi. 150.
Aí aqui vai ser creditado 10% de 5.750, que é 500.750. Um momento. Tá maluca aí já. R$ 575 vai ser creditado. 575 vai ser creditado. Vamos olhar aqui agora. Foi para a reserva legal, 5%. Adicionar em reserva legal. Só colocar em histórico também. Centro. Líquido para a reserva legal. Pronto. 5% do lucro líquido dá para a reserva legal. Pronto, gente. Aí aqui, na reserva legal, adicionei no histórico. Vou adicionar como crédito também no valor de R$ 287,50 lá no livro Razão, como crédito também. Centavos. Eita, me confundi. Pronto, gente, aí agora vai ser adicionado esse valor, R$ 587,50. Pronto, gente, aí aqui, na reserva legal, já adicionei no histórico, que foi destinado 5% do lucro líquido para a reserva legal. Aí aqui vai ser creditado 200, só conferindo, 287,50 centavos. 287,50 centavos. Vai ser adicionado aqui. Aí daqui também vai ser destinado para os lucros acumulados. Nos lucros acumulados, vai debitar esse valor. Então, 4.887,50 centavos. 4.887,50 centavos. Está corretíssimo. 4.887,50 centavos. Eita. 50 centavos aqui. Pronto. Aqui já foi adicionado no livro Razão todos os valores que foram distribuídos da DLPA. Aí agora vamos adicionar lá no livro diário também. Já que o valor no balanço patrimonial é tudo certinho. Pronto. Aqui eu já deixei pronto. Distribuição. Pronto. Agora eu vou adicionar no livro diário as distribuições do lucro neto. Certo? Distribuição. Distribuição. 10%. Vou só adicionar aqui, eu acredito que foi 10% para os dividendos. Diante do seu lucro. Diante do seu lucro líquido. Pronto, dividendos. Vai ser creditado. É o que eu vou acreditar o valor de 200, só um momento. R$ 185, 287,50. Já adicionar aqui. 287,50 centavos. Isso. R$ 287. Destinada. 100% de
5.750. 50. Aí aqui foi transferência de 4.800. Em lucros acumulados, vai ser debitado, como eu já falei, e adicionei também lá no livro razão. Aí aqui esse valor vai ser... Esse valor vai ficar debitado aqui. Pronto, pessoal. Com a DLPA já estruturada e ela já pronta também, vamos partir para o balanço patrimonial. Eu só falar um pouco sobre a definição do balanço patrimonial. É um dos mais importantes também, como a DRE. É através dele que pode se identificar a saúde financeira e econômica da empresa no fim do ano ou em qualquer data prefixada. Principalmente em qualquer data prefixada. Certo? A DRE não. Já a DRE é sempre ao final de um período. Já o balanço patrimonial pode ser em qualquer data prefixada, no fim do ano. Certo? Pode ser trimestral. Depende de cada empresa também. O patrimônio, ele não se alterou com a DRE, com a demonstração do resultado do exercício. Ele só mostra como foi alcançado o lucro ou prejuízo, certo? Então, é importante lembrar que o patrimônio, ele não se altera com a DRE. Ele vai se alterando aos poucos. Como falei anteriormente, que a mutação do resultado, que é a variação entre o lucro ou o prejuízo de uma empresa, ela acontece durante todo o período. Então, sempre vai alterando o patrimônio. Composto por ativo, passivo e PL. Do lado esquerdo, sempre são os bens e direitos da empresa, sendo clientes, estoques, móveis, imobilizados. Já do lado direito, temos o passivo, que são as obrigações com terceiros, e o PL, que são as obrigações com a empresa. Sobre a atividade agora, pronto, com o balancete já estruturado, vamos adicionar todas as contas para o balanço patrimonial, certo? Vamos ver como foi que ficou o balanço patrimonial? Está tudo certinho. O lado total de ativo, com o total de passivo mais o PL. Aqui foram transferidas as contas de caixa, banco, as contas disponíveis, os valores que tem a receber, as mercadorias no final desse período, valores a pagar. Aqui também ele já foi adicionado os dividendos a pagar. Adicionou os dividendos a pagar, que antes só tinha os salários a pagar. Aí, após a DLPA, quando os lucros foram distribuídos para a reserva legal, dividendos a pagar dos acionistas, e também para os lucros acumulados, ela foi adicionada lá no balanço aqui no balanço patrimonial. Ok? Como as reservas também, foi no valor de 287,5 centavos, só conferindo, né? Para dizer que não está errado. Pronto, está tudo certo. Reserva de lucros ou prejuízos acumulados, que foi no valor de 4.887,50 centavos. Todos esses valores já foram transferidos para o balanço patrimonial. E com isso, fechou já o período da empresa. Certo? Pronto, pessoal, com o balanço patrimonial ele já pronto e elaborado. Certo? Não tem muito o que fazer no balanço. É sempre ao final de todo o período. Então, vocês só vão realmente transferir todas as contas lá do balancete, que já foram corrigidas, para o balanço patrimonial, certo? Como eu já mostrei. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Agradeço pela atenção de vocês. Espero também que minha explicação esteja ficando clara. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção.